Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma partilha do Evangelho. Espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês tenha começado bem. E por aqui vamos meditar, o Evangelho de São João 14, do 21 ao 26. E vamos ler ali, o versículo 26, que Jesus fala assim para os seus discípulos: Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Até aqui, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode beijar a face de Jesus aí, né? E vamos meditar esse versículo 26, né? Primeiramente, confiando na promessa de Jesus, né? Que o Espírito ia ser enviado por Deus Pai, né? E assim como ele prometeu, em Pentecostes o Espírito Santo foi enviado aos apóstolos, né? Para que eles pudessem sair de dentro da casa e começar a evangelização com autoridade, com renúncia total, sem medo, né? Sem medo dos romanos, dando ali curas, falando em línguas, ali todos os prodígios aconteceram, né? Então, o Espírito Santo ele é enviado a cada um de nós, né? Nós, por nossa vez, recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, né? Então, essa promessa que Deus fez é muito verdadeira e real na nossa vida, né? Nós buscamos deixar ser conduzidos pelo poder do Espírito Santo, né? E nós vemos, né? Muito fácil. Quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente deixa, se abandona pela vontade do Espírito Santo, mais a gente vê que as coisas mudam dentro de nós, algumas coisas a gente começa a enxergar diferente. Então, o agir do Espírito Santo dentro de nós é um agir constante para que nos ajude a caminhada e a caminhar seguindo a cruz de Jesus, né, rumo à santidade, rumo à vida eterna. Então o Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos encoraja, é aquele que cuida, é aquele que nos derrama os dons, é aquele que dá a palavra de ciência, de sabedoria, é aquele que sopra no nosso ouvido palavras de conforto, de conselho, é aquele que fala também quando você tem que ficar quieto, é aquele que fala para você ficar atento em algumas situações, é aquele que te dá o temor a Deus. Então todos os frutos, os dons do Espírito Santo, a gente pode ver, né, nitidamente, cada vez mais que a gente vai caminhando, seguindo a vontade de Deus. Então o Espírito Santo é uma promessa muito bem realizada por Jesus, né? A gente sente esse amor, a gente sente esse querer dentro de nós, que é o Espírito Santo, né, nos mostrando o caminho. E eu acho muito interessante, né, o Jesus fala, né, que o Espírito Santo é aquele que vai ensinar-nos e aquele que vai fazer com que nós possamos recordar todas as coisas que Jesus disse, né? Aqui a gente vê muita importância de saber valorizar, né, as coisas novas e as coisas do passado também, né? A ensinar coisas novas, o Espírito Santo nos ensina cada vez mais, porque a igreja é viva, então ela está sempre numa constância, crescendo, aprendendo, principalmente porque nós formamos a igreja e nós precisamos aprender sempre mais sobre a igreja, sobre o Senhor, sobre nossa intimidade, sobre vivência, sobre oração. Então nós vivemos aprendendo, né? Então, isso é muito lindo na igreja também, né? A igreja é um canal de graça que, se a gente mergulhar e abrir os nossos corações, né, é um saber, um aprendizado que a gente não se cansa e sempre busca aprender mais, estar, né, entendendo novas coisas, estar por dentro de tudo. Então, a igreja nunca vai parar de nos ensinar, né, novas coisas, mas também de lembrar tudo aquilo, né, que Jesus falou para eles, né? Isso nos mostra que não podemos perder também a nossa essência, né? Sempre alcançar o que é novo, sempre almejar o que é novo, aprender as coisas novas, né? Mas nunca esquecendo a nossa essência, o nosso ponto de partida, né? A nossa simplicidade, nunca esquecendo aquilo que é belo. Não podemos deixar coisas belas que ficam no passado se perder no tempo, né? Não podemos. Vou dar um exemplo. As pessoas hoje em dia já não fazem mais o sinal da cruz, passando em frente a uma igreja. E onde tem o sacrário, ali está Jesus. Então nós fazemos o sinal da cruz, né? E quanto mais tempo passa, menos a gente vê. Também pedir benção aos pais, aquele respeito, aquele beijar a mão, pedir benção, né? Muitas coisas a gente vê que o tempo está deixando se perder, né? Até um simples
almoçar na casa dos avós depois da missa no domingo, né? Que vai, reúne os pais, os avós, aí já vai ter mais um tio lá e tem aquela união da família, aquela reunião e fala da semana. Isso também já está se perdendo, né? Os devocionais, né? Aquelas pessoas devotas, aquelas pessoas que vão na igreja para rezar e tem ali, faz a sua oração com muita fé. Então, cada vez mais a gente está vendo menos isso, né? E são coisas boas, são coisas que não pode perder, são coisas que vêm da nossa essência, dos primeiros, né? Quanto mais nós voltamos e vemos ali a origem das novas comunidades, né? Ensinar através dos desenhos, das pinturas, tanta coisa que eles faziam e hoje a gente está deixando se perder. E a gente ressalva aqui a importância, né, da sagrada tradição, né? Muitas coisas, Jesus, está escrito aqui no versículo 26, né? Jesus fala de recordar o que eu tenho dito, né? O que Jesus ensinou falando, verbalmente, né? Vocalmente, não por escrito. Então, muitas das coisas que são ensinadas é também na tradição, né? Então, a gente não pode se desgarrar da tradição, né? Ela é muito importante para nós, para a nossa essência, para as nossas famílias, né? A gente vê uma sociedade que não tem tradição, mas não se segue tradição, uma sociedade que está cada vez mais querendo abrir mão do seu passado, né? Pensando no futuro, querendo mudar a vida, mudar o sentido da vida, né? E aí não se tem passado, não se tem história, não se tem referência. Como que vamos formar novas pessoas se já não se fala mais do nosso passado, né? Não conta as histórias, não mostra o jeito que chegamos até aqui hoje de uma forma verdadeira, né? Não de uma forma em que tapa os nossos olhos, né? Mas a gente precisa buscar na tradição as coisas boas, né? As coisas que merecem ser mantidas no nosso dia a dia. E sim, aprender as coisas novas também. Então que nessa noite você possa pensar, né? Qual coisa que você fazia na sua família, né, que era uma tradição, que era gostoso e hoje já se perdeu. Eu dou essa missão a cada um de vocês, né? Retornem a isso, né? Voltem a fazer, volta a ser um costume tradicional, né? De pedir benção que seja, de se reunir na casa dos avós depois da missa no domingo, chama seus primos, chama seus tios, reúne, faz esse momento, a gente precisa disso, e naquele momento glorifique a Deus, porque é por Ele e só por Ele que nós estamos aqui.